Este vídeo é patrocinado por Webull. Não sabemos o que está acontecendo no mundo. Ok, estou sendo vago. Não estou dizendo que estamos desinformados sobre os problemas reais. Mas sim, devido à maneira como vivenciamos o mundo e aos vários preconceitos que existem, as suposições e julgamentos que temos, às vezes, simplesmente não refletem a realidade. E espero que isso mostre um pouco por que isso acontece. Comecemos com uma pergunta divertida. E isso é, em média, quem tem mais parceiros sexuais durante a vida? Homens ou mulheres? Assim iniciou uma palestra de ciência da computação do MIT em 2010. Então hoje vamos falar sobre sexo. Para esta questão, estamos considerando apenas parceiros do sexo oposto, como homens dormindo com mulheres e vice-versa. Ok, internet, não se irrite. É só para simplificar a matemática. Antes de responder, notemos que, ao perguntar isso na rua, obteremos respostas polarizadas de pessoas baseando-se em suas observações da realidade e entre seus amigos. Mas tenho certeza de que muitos de vocês percebem que se um homem dorme com uma mulher, então, por padrão, ela também dormiu com ele. Então deveria ser igual em termos de todos os números estarem aumentando juntos. Mas vamos ser mais específicos, considerando que existem um pouco menos de mulheres que homens no planeta. Responderemos à pergunta usando a teoria dos gráficos. Sem considerar os bilhões de pessoas na Terra, vamos analisar um mundo hipotético com 4 mulheres e 5 homens. Portanto, até agora, ambos não tiveram parceiros sexuais, totalizando 0. Representamos 2 pessoas dormindo juntas com uma linha conectando-as. Digamos que esse homem dormiu com 2 mulheres diferentes. Agora ele tem um total de 2 parceiros, e cada uma dessas mulheres tem um total de 1, o que mantém os totais em ambas as categorias iguais. Se estes 2 estiverem juntos, adicione 1 a cada número mantendo o total igual. Não importa o número de encontros sexuais, nossos totais continuam iguais. Tecnicamente, a soma do grau de todos, ou seja, seu número de parceiros, será sempre igual para ambas as colunas, pela natureza recíproca de 2 pessoas dormindo juntas. Dividindo o total pelo número de homens, obtemos a média de relações sexuais que temos com nossos parceiros. Podemos fazer o mesmo para as mulheres, dividindo por 4. Neste cenário, mulheres possuem mais parceiros que homens, em média. Mas é só porque elas são menos numerosas. Quero dizer, os totais aqui são sempre os mesmos. Mas se você tem menos pessoas em um grupo, esse grupo terá uma média mais alta devido ao menor denominador. Avançando, dividindo as médias, vemos que mulheres têm 1,25 vezes mais parceiros que homens. Esse número não é mais do que a proporção de homens para mulheres. Sempre será assim. Portanto, para descobrir quantos parceiros a mais as mulheres têm que os homens, basta dividir a população masculina pela feminina, sem necessidade de pesquisa. Ao dividir a população de homens pela de mulheres usando as estimativas do Atlas Mundial, descobrimos que as mulheres têm, em média, 1,02 vezes mais parceiros sexuais que os homens. Porém, a menor quantidade já justifica o argumento, tornando informações adicionais desnecessárias. Erramos ao supor que não existem parceiros do mesmo sexo. Logo, se você viu um estudo sugerindo uma grande diferença entre homens e mulheres sobre parceiros sexuais, isso provavelmente indica uma amostra irrelevante ou, com maior probabilidade, que as pessoas tendem a mentir sobre seus números em pesquisas. Agora, na mesma palestra do MIT, o professor menciona que o Boston Globe publicou um artigo anos atrás, dizendo que dos campi que eles pesquisaram, em média, estudantes de minorias estudavam com estudantes de não minorias. Mais do que o contrário, se isso faz sentido. Para ser justo, não achei o artigo, talvez por ser muito velho, mas prefiro confiar no professor do MIT, pois torna a história interessante. De todo modo, o artigo é totalmente verídico. Isso se deve ao fato de, por definição, existirem menos estudantes de minorias que não minoritários. Quando 2 pessoas estudam juntas, é como se estivessem conectadas por uma borda, como mencionado anteriormente. Podemos considerar este gráfico como representando parceiros de estudo em vez de sexuais, a análise se mantém. Os totais são iguais para ambos os grupos, mas devido ao menor número de pessoas no grupo da esquerda, considerado como estudantes de minorias, após entrevistá-los, verificamos que a média deles é maior, indicando que estudaram mais, em média, que os estudantes não minoritários.
Essencialmente, isso é o estudo que o Boston Globe faz. Deveria ter dito que aquilo que é garantido acontecer matematicamente aconteceu. Mas sabemos que as pessoas não interpretarão assim. Retornando ao tema do namoro, vamos explorar o paradoxo de Bergson para identificar um erro em um estereótipo comum. Já mencionei isso em um vídeo antigo, então, se assistiu, pode pular, mas achei pertinente incluir aqui. Agora, o estereótipo que vamos analisar é que pessoas bonitas geralmente têm personalidades ruins, o que todos nós já ouvimos antes. Portanto, alguém pode formar essa suposição baseado em suas experiências amorosas. Podemos ilustrar isso traçando um gráfico de atratividade, do feio ao atraente, contra a personalidade, de malvado a simpático. Agora, é seguro afirmar que a maioria só namora alguém cuja personalidade e atratividade superem certo valor. Isso mostra que seu grupo de candidatos potenciais está acima de uma diagonal, ou seja, você pode se envolver com alguém menos agradável se for bastante atraente. Logo, ao se relacionar com várias pessoas nessa área, tende a encontrar indivíduos mais atraentes com piores personalidades. Talvez não exista nenhuma tendência quanto à personalidade e aparência, com as pessoas distribuídas uniformemente neste gráfico. Ao limitar seu grupo de namoro à seção vermelha, você não notará pessoas fora dela. Seu viés de seleção cria uma tendência inexistente. Se as pessoas mais bonitas e com melhor personalidade estão fora do seu alcance, seu viés percebido apenas piora. Isso não confirma que o estereótipo está totalmente errado, mas espero que te faça refletir sobre as razões ocultas das nossas suposições. Também podemos ver esse paradoxo nas notas do SAT versus GPA em várias faculdades. SAT e GPA são correlacionados positivamente, pois quem tem alto GPA geralmente vai bem no SAT. Então, um gráfico das notas dos alunos poderia ter tendência de subida. Mas para as faculdades, muitas vezes as pessoas que pontuam muito baixo em ambos serão rejeitadas. A menos que a escola seja de alto nível, quem pontua alto pode preferir outros lugares. Portanto, os estudantes desta escola podem ter pontuações negativamente correlacionadas, mesmo que isso não represente a correlação geral dos alunos. Claro, a forma como as faculdades aceitam alunos não é tão simples. Separando as linhas, você cria uma tendência mais positiva. Contudo, não refletirá a verdadeira tendência entre SAT e GPA, a menos que o viés de seleção gere um grupo de estudantes que não represente devidamente a população. Mudando de assunto, existe uma história conhecida de um matemático que, na Segunda Guerra Mundial, analisou aviões retornados do combate. Analisando os padrões de balas, ele precisava decidir o melhor local para instalar armaduras nos aviões. Ele concluiu que, logicamente, o melhor local para a armadura era onde não haviam buracos de bala. E isso porque esses aviões que ele estava analisando eram os que haviam sobrevivido. Então, os buracos de bala que vemos não foram fatais para o avião. Se houvesse um ponto no avião que pudesse derrubar todo o resto, então não veríamos nenhum buraco de bala ali, já que esses aviões nunca voltariam. Isso é viés de sobrevivência, o erro que ocorre ao focar somente no que passa pelo processo de seleção. Se já viu uma construção antiga e pensou, uau, a arquitetura de antes era mais impressionante, isso é viés de sobrevivência. Lembre-se, a maioria dos velhos edifícios mal construídos ou feios foram substituídos por novos. Você está apenas vendo os que sobreviveram com o tempo, os que não desejamos derrubar. Se você já ouviu que a música atual não é tão boa quanto a antiga, isso é viés de sobrevivência. Pessoas podem não curtir os novos gêneros musicais, o que é válido, mas lembrem que a maioria das músicas ruins dos anos 70 e 80 já sumiram da memória e do rádio. Elas não são mais tocadas. No entanto, as melhores resistiram ao teste do tempo e ainda são ouvidas até hoje, mas é basicamente isso que se ouve sobre música antiga. Exemplificando de forma pessoal, dei aulas particulares para crianças na minha região por um bom tempo e um dia comentei com um colega que os professores do nosso distrito são péssimos. Todas essas crianças relataram ter professores muito ruins. Levou algum tempo para eu perceber que, claro, isso é tudo que estou ouvindo. Alunos com professores incríveis raramente precisam de ajuda extra ou procuram um tutor. Bem, não tão frequentemente. Eu estava mais focado na minha realidade, lidando com um grupo específico de alunos com experiências únicas. Sempre que ouve sobre alguém que abandonou a escola e obteve sucesso, lembre-se que não ouve as histórias de quem abandonou e falhou.
Antes de julgar baseado em suas observações, pense no que você não está observando. Prosseguindo, séculos atrás, o Teorema de Bayes, uma fórmula que nos permite fazer previsões e calcular probabilidades com base em informações conhecidas, foi apresentado ao mundo. Embora a maioria use essa fórmula apenas para tarefas de casa, ser um bom bayesiano cotidiano e fazer previsões razoáveis que reflitam a realidade exige estar bem informado sobre o que estamos analisando. Há mais de uma década, o MIT conduziu um estudo sobre a capacidade das pessoas em prever coisas do dia a dia. O estudo foi interessante devido às perguntas vagas feitas. Como, dado que uma pessoa tem 18 anos, quanto tempo ela vai viver? Então, sem mais detalhes, qual o seu palpite? As expectativas de vida seguem uma curva de sino. Portanto, com 18 anos, a matemática prevê uma expectativa de vida média de cerca de 78 anos. Bem, tecnicamente passei dos 18 anos. Essa é a melhor previsão de acordo com a análise bayesiana. E se te disserem que alguém tem 90 anos, qual a idade estimada para eles viverem agora? A matemática prevê que viverão até os 94 anos. Não se preocupe com o motivo desse número específico. Apenas note que, por viverem além da média, o salto não é tão grande. Prever que eles viverão apenas até a próxima semana é um erro, pois muitos dos que chegam aos 90 viverão por mais anos, supondo que eles vivam até 115. Não é uma previsão bem fundamentada nos dados. Após questionar diversas pessoas, pesquisadores constataram que suas previsões se alinham exatamente com as ótimas previsões bayesianas, o que não é surpreendente. Os pontos pretos representam palpites das pessoas, enquanto a linha preta sólida indica o palpite matemático ideal. Então as pessoas são naturalmente hábeis em prever aqui. Isso acontece pois, sobre expectativa de vida, geralmente estamos bem informados dos números e dados. E sobre coisas que seguem a lei de potência com longas caudas? Se fizéssemos um gráfico da renda pessoal, pareceria assim. Muitas pessoas ganham muito pouco e estão agrupadas à esquerda da mediana, enquanto o lado direito abrange uma gama muito mais ampla de rendas, chegando aos bilhões. Sim, neste caso tem uma cauda longa. Veríamos a mesma distribuição ao avaliar quantas cidades do Zetamaneu têm determinada população, ou quantos filmes arrecadam, pois a maioria ganha pouco, mas alguns ganham muito. Se as alturas humanas de homens adultos seguissem uma distribuição de lei de potência, em vez de normal, mantendo a mesma média, milhões teriam apenas alguns centímetros de altura e teríamos alguém mais alto que o Empire State Building. Sim, essas duas curvas geram realidades muito distintas, apesar das médias iguais. Então, quando os pesquisadores do MIT perguntaram, para prever a arrecadação de um filme que já fez 10 milhões de dólares sem saber quanto tempo está em exibição, o que você acha? A matemática sugere que deve-se multiplicar o número obtido por um valor constante, que para filmes é cerca de 1,4. Logo, se um filme arrecadou 10 milhões até o momento, espera-se que alcance 14 milhões. A matemática instrui isso. Essa é a diferença entre as distribuições de lei de potência e normais. Anteriormente, identificamos que a expectativa de vida ideal para um jovem de 18 anos é muito maior que sua idade atual. Para o indivíduo de 90 anos que já viveu além da média, o salto foi menor. Para os filmes, notamos um aumento modesto além dos 10 milhões, e quando um filme arrecada mais, prevemos que ele alcance ainda mais. Isso é consequência de ter uma cauda longa na nossa distribuição. São cenários muito diferentes, então podemos fazer previsões quase perfeitas aqui, como podemos ver no gráfico de quanto um filme já arrecadou, versus quanto você espera que ele arrecade no total, onde os pontos são as previsões das pessoas e a linha sólida é a previsão ótima. Portanto, mesmo sem conhecimento consciente da distribuição em questão, as pessoas tendem a fazer previsões razoáveis sobre assuntos que conhecem bem. E quando se trata de assuntos que não conhecemos bem? Imagine, Deus nos livre, se descobrisse que tem câncer. E para esse tipo, descobre que metade dos pacientes morre em 8 meses, sendo essa a mediana. Isso realmente ocorreu com um homem chamado Stephen Gould. Em 1982 seria muito difícil de ouvir. Ao descobrir sua doença, ele se empenhou em aprender tudo sobre ela. Após análise detalhada, descobriu-se que, apesar da mediana de 8 meses, a longevidade das pessoas seguia uma distribuição de lei de potência, com forte inclinação à direita.
Como Gould era jovem e saudável, percebeu que provavelmente estaria no lado direito da mediana, o que indica que poderia viver de 8 meses a 8 anos ou mais, considerando a implicação de uma cauda longa. O novo entendimento da distribuição numérica alterou sua perspectiva da situação. Se seguisse uma distribuição normal com 8 meses no meio, viver mais que a média seria como o observado antes. Significa que seu tempo provavelmente está acabando. Com uma distribuição de lei de potência, se ultrapassar a média, há uma boa chance de viver mais tempo, sendo essa uma previsão razoável. Assim como um filme que já fez muito pode ser esperado para fazer muito mais. E Gould acabou vivendo por mais 20 anos após seu diagnóstico. Agora vamos ver como facilmente nos desinformamos sobre o que ocorre no mundo. Por causa do que somos expostos, do que vivenciamos, do que vemos e ouvimos diariamente, isso distorcerá nossa visão do mundo, tornando nossas previsões muito pouco confiáveis. Frequentemente somos atraídos pelo incomum, seja no que clicamos ou nas histórias que contamos. Por exemplo, quem foi mordido por uma cobra sempre contará essa história. Sorteados na loteria serão divulgados na internet. Caso alguém seja morto por um tubarão amanhã, é provável que isso se torne tendência nas redes sociais em comparação com uma história de morte por câncer, a não ser que a pessoa seja famosa. E sim, infelizmente milhares de pessoas morrem de câncer todos os dias, então nem seria possível para nós vermos isso. Mas esse é o ponto, porque por padrão, estamos comumente expostos a coisas que não são comuns. Amplificado pelas notícias e redes sociais, nossa visão de mundo se distorce, pois vemos o que gera cliques, não o que representa nossa realidade. Há cerca de 20 anos, um estudo mostrou que a taxa de homicídios nos Ilemoa caiu 20% entre 1990 e 1998. Entretanto, as histórias de assassinatos nos noticiários aumentaram 600% nesse período, dificultando para quem assiste manter uma percepção precisa do mundo. Ainda mais, houve um crescimento em relatos de violência juvenil de meados dos anos 90 a 2001, apesar da tendência de queda no próprio crime juvenil. Porém, isso não importava, pois a opinião pública já alterara. Pesquisa indicou que adultos americanos acreditavam que menores de 18 anos cometiam quase 50% dos crimes violentos, quando na verdade era cerca de 13%. Talvez você conheça pessoas que, por verem muitas notícias, temem sair de casa. Ou talvez você conheça alguém que nunca entrará no oceano por causa daquele ataque de tubarão que viu online. Bem, existe um nome para tudo isso, e é a heurística da disponibilidade, que é um atalho mental que as pessoas fazem em que baseiam suas decisões ou avaliações de algum tópico em exemplos imediatos que vêm à mente, não em dados reais. Quer dizer, você pode imaginar alguém argumentando que praias são inseguras, citando exemplos de ataques de tubarão. Mas o fato de estarem citando esses casos específicos meio que mostra o quão raros são os ataques. Porém, nossos cérebros não enxergam dessa forma. Esses nomes que você vê online ou nas notícias fazem parecer mais real para nós. Isso pode influenciar mais as decisões das pessoas do que porcentagens e estatísticas. Isso é a heurística da disponibilidade. Pessoas preferem histórias a números. Você já viu algum político fazer isso? Se eu exibir tanto o Trump quanto o Obama fazendo isso, ninguém pode se irritar, certo? Porque estou mostrando ambos os lados. Ou não, acredito que isso fará todos se irritarem. Bem, vamos fazer isso de qualquer maneira. Então aqui estão os dois no meio de suas conversas sobre saúde. Sabe, tenho uma carta emoldurada pendurada no meu escritório. Recebi durante o debate de saúde. Por Natoma Canfield. Marjorie e Kevin Ware, da Carolina do Sul, têm um filho, Monte, que sofre de espinha bífida. Natoma foi diagnosticada com câncer há 18 anos. Os democratas de Washington prometeram a famílias como os Weirs que, se gostassem do seu médico, poderiam manter o seu médico. Mas agora só resta um segurador no intercâmbio estadual. Apesar de estar livre do câncer por mais de 10 anos, sua seguradora continuou a aumentar as taxas anualmente. Vou pausar agora, já que captaram a ideia. Por que eles contam essas histórias, independentemente do resto de seus discursos? Afinal, em um país de mais de 300 milhões de habitantes, provavelmente você pode encontrar exemplos específicos para justificar por que sua ideia é boa ou por que a ideia de outra pessoa é ruim. Isso não mostra claramente como sua ideia vai beneficiar pessoas com diferentes necessidades e níveis de renda.
Mas isso não importa porque eles não estão falando com estatísticos e economistas. Estão conversando com o povo do país. E várias dessas pessoas vão responder a exemplos emocionais e reais, não apenas a grandes números. Esses nomes atrairão votos e doações. Funciona muito bem. E por causa dessa heurística de disponibilidade, agora você pode pensar em Natoma Kenfield ou Marjorie e Kevin Weir quando for votar ou quando debater com alguém nas redes sociais. Foi uma piada. Não há debates nas redes sociais. Resumindo, os vieses cognitivos impactam significativamente nossos pensamentos e comportamentos, seja você consciente disso ou não. Às vezes, isso nos torna medrosos ou ansiosos por causa do que somos bombardeados diariamente, em vez do que realmente faz sentido. E porque somos atraídos por eventos incomuns, medos irracionais e previsões mal informadas se tornam cada vez mais comuns. Então, simplesmente conhecer as medianas e médias de dados às vezes não é suficiente. Mesmo que a informação seja correta, muitas vezes não conta toda a história. Mesmo com todas as informações disponíveis, esquecemos do que não é mostrado, o que pode distorcer nossas suposições com verdades parciais. E de esquecer as pessoas que não aparecem em nosso grupo de candidatos a encontros para não entender a matemática subjacente de como interações recíprocas como sexo ou estudo afetam as médias dentro de diferentes grupos, pode ser justo dizer que não sabemos o que está acontecendo no mundo. Agora, antes de terminarmos, farei uma previsão, e é que enquanto você estava assistindo a isso, para muitos de vocês, estavam pensando sobre por que as suposições que você já tem são de fato corretas, enquanto as visões opostas são de fato erradas. Isso é chamado de viés de confirmação, onde temos a tendência de interpretar ou lembrar informações de maneiras que confirmam nossas crenças. Consideremos o estudo feito há décadas, onde pesquisadores reuniram graduandos a favor e contra a pena de morte. Todos foram apresentados a estudos acadêmicos. Metade afirmava que a pena de morte reduz as taxas de homicídio, a outra metade contradizia isso. Ao avaliarem artigos com informações idênticas, os participantes valorizaram mais aqueles que confirmavam suas crenças em detrimento dos que as contrariavam. Quando confrontados com artigos que validavam suas crenças, os estudantes tendiam a aceitar mais facilmente, afirmando que o estudo era bem elaborado. Porém, ao mostrar esses artigos para pessoas com opiniões contrárias, os estudantes começaram a analisar mais os detalhes e demonstraram ceticismo, como observado. Este suposto estudo justo apenas polarizou muitos estudantes, mostrando que geralmente só ouvimos o que queremos, reforçando que nossas suposições podem não refletir a realidade. Fiz parceria com a plataforma de investimentos Webull para este vídeo, a quem agradeço por tornar isso possível. O Webull é um app de negociação de ações sem comissão para traders e investidores de todos os níveis. Sem qualquer taxa para compra ou venda de ações, sem taxas de manutenção e sem depósito mínimo, a Webull ainda oferece análises e dados detalhados do mercado de ações em um único lugar. O aplicativo fornece dados de mercado em tempo real, atualizados a cada segundo. Na página do mercado, você encontra dados do índice, recentes IPOs, ganhos e outras informações para entender as tendências de mercado. Na sua página de observação, é possível pesquisar ações, ETFs ou criptomoedas para acompanhar. A partir daqui, você tem acesso a números passados e atuais, fluxo de ordens, previsões futuras, dados de relatórios financeiros e mais. Pronto para negociar, eles disponibilizam ordens variadas como mercado, stop, limite e outras mais avançadas. Você pode comparar informações de ações lado a lado e definir alertas para te informar exatamente o que deseja saber, caso não tenha tempo para acompanhar tudo, das mudanças no mercado de ações. Portanto, ao criar uma conta pelo link abaixo e depositar inicialmente $100 ou mais, você pode ganhar uma ação gratuita, avaliada em até $1.000. Se deseja iniciar negociações sem comissões agora, clique no link na descrição. Encerro o vídeo aqui. Se gostaram, curtam e se inscrevam. Siga-me no Twitter e junte-se ao grupo Major Preparação no Facebook para atualizações. Toque o sino para receber notificações. Vejo todos no próximo vídeo. Obrigado por assistir.